Boa noite, como que vocês estão? Tudo bem por aí, Paulo? Vamos aguardar. Nosso amigo Lucas. Ei, Pri, minha cunhada. Tudo bem? Como estão as meninas por aí? E a Dalgisa, Roberta, Elisa. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma conexão, hoje com um amigo querido, Lucas Eduardo Guimarães, que já está aqui com a gente. Eu vou chamar ele aqui para a nossa conversa. E hoje nós temos um bate-papo bem interessante. E eu acho que a gente vai realmente ter uma conversa que vai nos instigar muitas coisas. E eu tô aqui hoje mais para aprender com ele, que é um amigo assim que eu tenho uma grande admiração. Eu vou convidá-lo aqui para a nossa live. Eu acho que ele não solicitou. Deixa eu chamar ele aqui. E a garantia de direitos e avanços sociais coletivos. Então, se você conhece alguém aí que se interesse pelo assunto, manda o aviãozinho aí da live. Ei, Lucas! É, Ana, Tudo bem? tudo jóia? Só assim para falar com você, né? Não sou eu que estou em outro país, não, mas tudo bem. Não sou eu que estou trabalhando com outro fuso, não é assim, né? Ô, gente, mas aqui, bom demais. Que bom que você aceitou o convite. Eu acho que você é uma das pessoas mais fodas que eu conheço. Você me xinga toda vez que eu falo isso, né? De outras maneiras, mas assim, Eu acho que cara, eu você sou muito convidou sua a pessoa fã. errada. Eu acho que você queria Não, não convidar outra convidei a pessoa pessoa, errada. só tinha eu na agenda, era outro Lucas, você errou na hora de mandar a mensagem. Não, e sabe por que eu te convidei aqui? Porque eu sempre quis ter uma aula com você, mas eu nunca tive a oportunidade. Eu falei, não, vou chamar o Lucas então pra gente ter uma conversa e vou ter uma aulinha com ele. Eu vou te dar um troco nisso aí também. Ai, gente, pois então, esse é o Lucas Eduardo Guimarães, para quem não conhece, né? Quem tá entrando aqui às vezes ainda não te conhece, Lucas. Ele foi professor junto comigo lá da Faculdade do Futuro, em Manhuaçu. Então eu conheci ele alguns aninhos atrás, não vou falar quanto tempo, porque já estamos velhos. Mas eu pude partilhar em uma convivência não só profissional, mas também um pouco pessoal. Então a minha admiração por ele é infinita. Além do profissional, vai também pro pessoal. E ele é formado em psicologia pela UFMG, tem mestrado em psicologia social e está cursando o doutorado, né, Lucas? Também na Sim, UFMG. estou sofrendo doutorado, quer dizer, cursando o doutorado. Assim, eu vou te falar que todo mundo sofre. Pois é, então é sofrendo, não é cursando. E além disso, você também trabalha como investigador na Polícia Civil, né? Que eu acho assim. Isso. Cara, isso é fantástico. E Deixa eu só além pegar, disso, você deixa eu também é pegar meu, cartunista. Vamos deixa eu lá, pegar pega aí. meu caderninho de investigador de polícia, porque tem que anotar para conversar, né? A gente não funciona sem, não. Ai, gente, o pessoal entrando aí, a Carlinha, os nossos ex-alunos, o Rodrigo, que bacana, gente. A Márcia. Beijo para todo mundo. Ai, um Sobe, beijo pra vocês. eu sou velho e sobe muito rápido. Eu não tô acostumado com essas coisas de tecnologia. Tô vendo só uns negocinhos subir aí, mas desculpa, gente. Eu sou velho. A Rivânia, eu vou te falando, Lucas, sem problema. Mas então, gente, hoje eu convidei o Lucas para falar um pouquinho pra gente o que é psicologia social. Eu também não conheço muito sobre esse assunto, mas como indivíduo, como um ser social e político, né, aí no meu histórico cultural brasileiro, como mulher, enfim, eu acho que tem muito a ver com a formação do nosso indivíduo, no nosso comportamento, a nossa expressão, nosso poder de atuação, de fala, de transformação. E eu acredito muito no discurso que o Lucas traz em todas as formas. Eu estou lendo vários textos que você publicou assim, no Medium, lá naquele site. E, cara, você tem que... Enfim, nós vamos falar sobre isso. Tá bom, vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre isso. Mas primeiro, Lucas, fala um pouquinho de você, traz pra gente também o que é psicologia social. Enfim, vamos começar esse papo da forma como você achar melhor, da forma como você Tá, quiser. então beleza. Vou começar meio do começo mesmo, assim.
Então, eu sou o Lucas Guimarães, a Ana fica falando que gosta de mim, mas fica me chamando de Lucas Eduardo, isso é uma contradição em termos, né? Enfim, como a Ana disse, sou investigador de polícia, formado em psicologia, com mestrado e agora sofrendo doutorado, todos em psicologia social. E, né, a Ana sabe disso, e algumas das pessoas que já entraram ali, já entraram aqui, sabem disso. O meu grande prazer na vida é a docência. Eu me encontrei quando fui para a docência. Eu e Ana nos conhecemos no começo dessa minha jornada oficialmente, né? Eu já tinha feito alguns ensaios antes, mas foi ali que ela começa algo que pode ser chamado de carreira. E é a menina dos meus olhos, é o lugar em que eu me completo, assim, que eu me sinto pleno, é dentro da sala de aula. E para não dizer que isso é só conversa de professor, eu me sinto pleno dentro da sala de aula. Então, não importa em qual posição eu estou sentando, esse lugar é muito importante para mim. Assim. E aí, essas coisas todas, a carreira na docência, a psicologia social, a Polícia Civil de Minas Gerais, elas, a princípio, não se conectam. Né? A psicologia e a docência, sim, mas a polícia fica aí um pouco perdida. Né? A polícia acontece antes disso tudo e um pouco em paralelo a isso tudo, e só muito recentemente eu consegui conectar essas coisas todas e integrá-las. Assim, elas estavam conectadas por mim, né? Eu era o vetor dessa conexão, mas elas acabam fazendo um sentido. Porque quando a carreira docente me leva a discutir alguns assuntos na Academia de Polícia, né? Me dá a oportunidade de trabalhar na Academia de Polícia Civil de Minas Gerais, e aí lá eu vou discutir, por exemplo, duas matérias que algumas pessoas entendem como antagônicas, mas que são muito conectadas, que é a investigação policial, a disciplina de investigação, como investigar, como obter a materialidade, a autoria de um crime, com direitos humanos, que era outra disciplina que eu lecionava, e que a gente tende a entender que são coisas antagônicas, e que não são, uma coisa não existe sem a outra. E aí lá, então, fechou esse quebra-cabeça, né? Na psicologia a gente chama de fechar a gestalt, fechou essa gestalt, esse todo, e aí eu entendi um pouco qual que é esse meu lugar híbrido no mundo. E aí vamos à pergunta técnica, né? Que é a pergunta que vale o primeiro prêmio aqui no Show do Milhão, que é o que é a psicologia social. Mas antes dela, eu esqueci minha mãe me deu educação, vocês me dão desculpa, ela deu, às vezes eu esqueço de usar, porque fica na mochila, e você já viu. Então, boa noite a todo mundo, boa noite a todas e a todos. Ana, muitíssimo obrigado pelo convite, eu estou nervoso, aí eu esqueci, tá? Eu tinha esquecido do caderninho, gente, nunca nessa vida esqueci desse caderno. Em 2015, vou falar, né? Em 2015, conheci a Ana, a gente trabalhou junto. Não, foi 2015. A gente trabalhou junto, lá em Manhuaçu. E lá a gente descobriu que a gente orbitava grupos muito próximos, mas que a gente nunca tinha se encontrado. E a gente dividia dias, né? Então os nossos alunos que estão aí, eles lembram que eles tinham aula comigo no primeiro horário, no segundo com a Ana, e no dia seguinte invertia, né? Então eles tinham, como a Rivânia comentou ali, que essa eu consegui ver, eles tinham um intercalamento. Um dia uma hora eles tinham aula com o coração gelado, no próximo com o ursinho carinhoso, né? Com a Ana, que era um mar de amor, de alegria, e eu todo, não, gente, tudo vai dar errado. O que não deu errado é porque ainda não teve chance de dar errado. Então, é uma profissional que eu admiro, uma professora que eu admiro muito, uma pessoa que eu admiro, queria ter 1/1000 do seu otimismo com a vida, da sua disposição com a vida. Eu sou meio burro, então tudo que eu sei fazer é bater a cabeça até a coisa funcionar. E é isso, assim, né? Então é muito legal esse convite. Esse convite é muito importante para mim, porque eu acho que é a primeira vez que alguém me chama para dizer assim, velho, explica como é que essas coisas se misturam. Me explica qual que é o sentido. Por que você ainda não surtou fazendo essas coisas que aparentemente são tão antagônicas? Recuperada a educação, feitas todas as coisas que eu deveria ter feito no começo, eu posso voltar à pergunta técnica. Me desculpe. Ainda bem que minha mãe está lá na sala, não está assistindo a conversa.
A psicologia social é um ramo da psicologia que nasce junto com a psicologia, né? Isso por um tempo foi esquecido, mas aquele que a gente considera como o primeiro psicólogo, que foi o Wundt, já pensava na necessidade de uma psicologia que cuidasse do que fosse popular, né? O termo em alemão é Volker, né? Não sei se a pronúncia é essa, mas enfim. E que quer dizer do povo, né? Do popular, das pessoas, mas do coletivo delas, né? Isso é importante frisar, porque geralmente quando a gente pensa em psicologia, a gente pensa em algo individual. A imagem que a gente tem, o registro que a gente tem na cabeça, e esse é o meu campo de estudo, né? As imagens que a gente constrói para entender o mundo. Quando a gente pensa na psicologia, a gente pensa no divã, no setting terapêutico, né? Em duas pessoas em diálogo, né? Para usar uma definição do Carl Rogers. Só que, como diz o ditado, ninguém é uma ilha. A gente não nasce em árvore, a gente não vem do éter e cai na terra. A gente não é, os meus ex-alunos vão se lembrar, a gente não é o Mowgli, a gente não é o Tarzan, né? O potencial humano completo, ele só é obtido quando a gente vive coletivamente. Quando a gente desenvolve algumas coisas que a gente só desenvolve coletivamente, né? Algumas capacidades de raciocínio, de linguagem mesmo, né? A linguagem é uma ferramenta social fundamental. Então, o que a psicologia social vai querer saber, né, é como é que essas coisas se interrelacionam, né? Como é que, quando eu estou falando de um sujeito, esse sujeito está sozinho? Todos os sujeitos são iguais? Independente de onde ele nasceu, por exemplo? A gente sabe intuitivamente que não, né? Não. Se a gente tiver nascido em Minas Gerais ou nascido no Canadá, né, onde Ana e Luísa estão, acho que a Luísa já voltou, a gente tem registros diferentes, a gente pode restringir isso mais. E se a gente tem alguém aqui que é carioca do Rio de Janeiro, né, da capital, sabe que no Rio de Janeiro há uma expressividade que distingue bairros, né? Fulano é do Meia, fulano é da Tijuca. Isso diz uma coisa. Então, o interesse da psicologia social é entender como é que o que a gente é individualmente traz e se relaciona com o que a gente é coletivamente. E aí ela tem 1 milhão de linhas, mas eu acho que isso basta para a nossa conversa. E me vieram vários levantamentos aqui que conectam muito com a neurociência, né? A construção do indivíduo, a construção desse repertório que a gente tem aí relacionado às experiências que a gente teve ao longo da nossa trajetória. E aí você mesmo falou, eu não nasci na árvore, né? Eu não vim do éter, eu tenho aquela família que está ali naquele primeiro momento, é o meu primeiro contato, e aí eu tenho a escola, também vai ser um local de socialização, mas eu tenho inúmeros eventos aí durante toda a minha vida, associados à cultura na qual eu estou inserido. Tudo isso vai nutrindo esse repertório, essa formação de conexões neurais, a minha resposta a esses estímulos externos. E para mim faz todo sentido pensar que, né, eu não sou só um indivíduo isolado, mas eu estou ali em meio a uma sociedade, a uma cultura na qual eu sou também atuante e a modifico de alguma forma, modifico a experiência do próximo. E, nossa, maravilhoso, mas vamos lá, só para pontuar um pouquinho do que veio aqui. Então, eu trabalho com uma linha de psicologia que eu pesquiso principalmente uma teoria, que é a teoria das representações sociais, que foi proposta pelo Sérgio Moscovici na década de 60, mas que a gente pode traduzir aqui, para quem não está muito habituado, para quem eventualmente não seja da psicologia, como o estudo da cognição social. O que a gente quer saber é como é que as sociedades aprendem, pensam e se organizam. Porque a gente sabe isso desde o final do século XIX, que sujeito e sociedade são coisas diferentes. Mas elas não são coisas separadas. Isso é outra coisa que a gente sabe. É isso que você está dizendo. Olha, se a gente pensar bem, a gente vai perceber que antes da gente nascer, antes dessa figura nascer, eu nasci careca, né? É só um retorno às origens. Eu já existia. Eu também, mas eu ainda não retornei, não. Não, calma lá, né? Espero não retornar. Você tá aí, você compra uns mega regras, uns negócios aí, não deixa eu ficar sem, não. O que a gente sabe é que antes, quando, sei lá, os meus pais tiveram a notícia de que de que estavam grávidos, né, ambos, né, meu pai e minha mãe, eles já começaram a me construir.
né? Essa é uma questão fundamental que a gente esquece. Antes do indivíduo existir, há uma sociedade que nos antecede, há um coletivo, para usar um termo menos restritivo do que sociedade, e esse coletivo já pontua algumas coisas que eu vou ser. Então, todo mundo já leu algum caso, ou já viu algum filme, ou tem casos na família até, de pessoas que esperavam, por exemplo, ter um filho, e aí nasceu uma filha, ou esperavam ter uma filha e nasceu um filho, e aí decidiu vestir a criança com as roupas que já tinha comprado, sabe? E aí, durante um tempo, isso implica na socialização desse filho, né? Porque a gente tem, e aí jogo a sardinha para o seu colo, né? Que estudou genética, a gente tem um contingente, um rol levemente restrito de possibilidades genéticas de exercício, né? Então, geneticamente eu nunca vou poder bater asas e voar, isso não está lá no meu DNA. Mas também tem coisas no meu DNA que eu não vou apresentar, ou nunca vou fazer, porque o ambiente em que eu existo, e esse ambiente é humano, né? A coletividade onde eu existo, não permitem que eu faça isso. E aí, né, me moldaram, igual uma massinha de modelar mesmo, para que eu não consiga fazer determinadas coisas. Ou que eu tenha imensa dificuldade em fazer determinadas coisas. Ou que eu tenha dificuldade, inclusive, para citar Immanuel Kant, o filósofo, que eu tenha dificuldade de pensar na possibilidade de fazer algumas coisas. Porque já há ali um estoico que diz, olha, né, acidentalmente eu estou hoje aqui vestindo azul, né? Mas quando eu vou na loja de roupas, né, e sei lá, tem uma belíssima camisa rosa, eu tenho um pouco mais de dificuldade, do ponto de vista cognitivo mesmo, para comprar essa camiseta, por mais linda que ela seja, porque eu preciso pensar naquele ato. A azul não, eu pego lá, nossa que bonita, pego, visto, opa, serviu, maravilha, pronto, vamos embora. A rosa, sendo um homem criado num mundo masculinizante, né, heteronormativo, eu pego uma camisa rosa, visto, entro no provador, olho, digo, caiu bem. Pô, mas eu vou chegar lá no serviço, os caras vão... mas não, vou pegar aquela azul que não é tão bonita quanto essa rosa, mas ela é azul e ela me dá uns atalhos na vida coletiva. Então esse é o ponto, né? Esse é o principal... um dilema da Maris. Um dilema da Maris. Eu pensei na hora que você falou da blusa azul. Essa é a principal interseção da vida individual com a vida coletiva. Social, coletiva. E que são milhões. A gente poderia ficar aqui só... Vamos encerrar o papo e vamos só fazer lista de coisas que a gente pode fazer ou não pode fazer conforme o contexto que a gente vive. Eu mesmo fiz uma piada aqui com você, que é uma piada irrefletida. Quando a gente falou do cabelo, você falou, o meu tá caindo, eu falei, pô, compra um mega hair, né? Por que necessariamente uma mulher precisa ter cabelo? Eu tenho que ter, exato. Né? Então, porque isso tá colocado. Né? Isso não é atávico, não quer dizer que eu tô preso a isso, eu nunca vou poder romper nenhuma convenção social. O que a gente estuda é o processo como essas coisas se impõem, e quanto de trabalho, cognitivamente mesmo falando, eu preciso ter quando eu quero romper com isso. Então, um último exemplo aqui para te devolver a palavra, Ana, porque eu falo mais que o homem da cobra. Pensa quem está aí na minha idade, né, o pessoal que já dobrou o cabo da Boa Esperança tem um tempo, o pessoal que já passou dos 30, e passou um bocado, assim, mais da metade, né? Tenta lembrar que antigamente era muito comum a gente ter um tio ou uma tia que nunca casou, e que era chamado de solteirão, todo mundo falava, aquele fulano lá, ó, deixa a mulher perder não, que ele rasta tudo, mas ele nunca apareceu em nenhum Natal com a namorada. Muito provavelmente esse sujeito era homossexual. E ser homossexual era tão proibitivo que esse sujeito nunca se manifestou. E aí, esse é o ponto para mim chave, assim, que é aquilo que começa a interligar todas essas searas da minha vida, assim, principalmente. Que é esse sujeito, esse tio, essa tia solteirão que nunca casou, esquisito e tal, nunca atingiu o seu potencial todo possível. Porque ao se proibir de ser algo que é fundamental para aquele sujeito, que é expressar afeto, esse sujeito perdeu um monte de coisas. Entende?
Isso para mim, particularmente, é gravíssimo, porque a gente, sei lá, você pode dizer assim, mas quem que seria? Se meu tio pudesse expressar afeto, ele ia ser o quê? Não sei. Ele podia ser um gênio absoluto, mas como ele estava brigando com algo tão fundamental da existência dele, e sem perceber que estava brigando, inclusive, várias outras coisas ele não conseguiu fazer. Ele estava numa guerra constante e morreu aquém do que era possível. Isso é triste. Isso é triste não para quem é sobrinho desse tio, não para esse tio somente. Isso é triste para a humanidade. Para a sociedade. Isso é triste para o fenômeno humano. Neste momento, alguém na África, eu vou usar a África para usar outra imagem escrota, né? Porque a gente sempre tem essa limitação da África, mas nesse momento alguém num lugar muito pobre, provavelmente do sexo feminino, que poderia descobrir a cura do Covid-25 e que não vai chegar lá porque foi tirada da escola, porque lugar de menina não é na escola. E foi posta para esquentar a barriga no fogão, se casou aos 12 anos de idade. A gente não foi essa menina quem perdeu, não foi a família dela que perdeu, foi a humanidade. E aí, sabe, não tem para onde ir além disso. E eu já atropelei a conversa. Você queria fazer um percurso mais... Tu não atropelou nada, você trouxe pontos essenciais. Uma conversa mais devagarzinha para as pessoas ir se habituando, falando assim, entendi, não, já fui direto com o canhão, desculpa. Mas é isso, assim, porque esse é um ponto fundamental para mim, sabe? Esse é o ponto mais nevrálgico da coisa, né? A humanidade é capaz de mais do que está aí. E todo dia a gente está jogando um monte de gente, um monte de gênios num moedor de carne, sabe? A gente está matando pessoas que podiam estar revolucionando a existência humana. E aí eu falei de ciência dura, né? De a cura da Covid-25, mas sei lá, gente que podia estar produzindo o filme que vai te fazer chorar por 20 anos, sabe? A gente está matando a pessoa que podia escrever podia ser o novo Dostoiévski, né? E assim sucessivamente. A gente está matando a pessoa que podia ser o amor da sua vida, né? Que eu sei que está aí me assistindo, está lá, nossa, não tem nada, tô na pior, né? Talvez essa pessoa está aí e foi atropelada por uma máquina que nos desumaniza. Né? Esse é quanto a virada. Né? E aí você pegou num ponto que eu até conversei com você antes, tá? Desculpa te interromper. Não, mas em relação à pedagogia do oprimido de Paulo Freire, né? Quando eu estava na minha graduação, fazendo a licenciatura em biologia, eu trabalhei também, é claro que a gente não aprende a alfabetizar pessoas na biologia, mas quando eu estava trabalhando com os idosos, né, adultos e idosos, naqueles programas de alfabetização e de ensino continuado para essas pessoas que não tiveram acesso à escola no tempo devido, né, na idade devida, eu também tive o contato com programas de alfabetização. E muitas das pessoas que estavam ali para ter acesso à educação pela primeira vez, elas não percebiam que aquele direito, que é um direito humano básico, foi tirado delas, né, de alguma forma. Por alguma imposição, por alguma situação da família. Enfim, essa fala que você traz da questão da gente não perceber que a sociedade, a cultura, ela traz uma bagagem que é imposta nas nossas vidas antes mesmo da gente nascer, e lutar contra isso de forma individual é algo que demanda muita energia, muito esforço, e aí é que eu acho que entra um papel fundamental do coletivo, né? A psicologia como não só o estudo do indivíduo, mas o estudo também do papel da sociedade na formação daquele indivíduo, daquele comportamento, e a neurociência traz muito isso. É o que você falou que é magnífico, às vezes essa pessoa não teve a oportunidade de exercer o seu infinito potencial de aprendizagem, né, às vezes de função aí, na sociedade mesmo, na profissão ou dentro de casa, ou seja, expressar a sua essência. E assim, é muito claro, até eu mesma que não tive uma educação restritiva em todos os sentidos, porque eu tive acesso à escola, eu tive família, eu tive, né, uma casa para dormir, comida. Mesmo assim, eu como mulher, eu
eu fui submetida a algumas situações, e até hoje eu estou submetida, que muitas vezes para mim eu não tinha consciência, e hoje eu vejo que de fato elas existem, né? Como se fossem véus que estão aí Sim. o tempo todo tampando a nossa visão, a nossa perspectiva. Então, essa é uma questão fundamental, Ana, e que é fundamental para a gente entender essa relação individual e coletivo. Algumas coisas não estão no meu campo de possibilidade, e é o que eu falei quando citei Kant, e eu nem sequer sou capaz de perceber que elas não estão no meu horizonte de possibilidades. Então, outro exemplo banal, né? A gente pergunta para as crianças, o que você quer ser quando crescer? Né? A gente faz essa pergunta com todas as crianças, né? Quase quando ela responde, você quase traz a guia do vestibular e pede para ela preencher de uma vez. E aí, faço a provocação. Observem o que as crianças vão dizer que querem ser quando crescer. A imensa maioria delas, se não todas, vão dizer que querem ser aquilo que elas veem pessoas sendo. E aí a gente tem uma brincadeira canalha também de dizer assim, toda menina quer ser professora quando crescer. Porque, em geral, o que as meninas têm como referencial de trabalho feminino são as professoras com as quais elas convivem. Eu não estou dizendo que a profissão de professora é uma profissão menor. Que eu morra neste momento se eu estiver dizendo isso. Né? Nem estou dizendo também que todas as pessoas têm que ir para o mundo do trabalho externo. Há pessoas que são profundamente realizadas em atividades que eu, acadêmico, acho pequenas, menores, né? Mas é isso que as realiza. E ponto final. E cala sua boca, careca. Né? Quando eu estou falando das meninas olhando para as professoras, é porque esse é o único referencial de agência feminina que muitas dessas meninas têm. Então, tem uma garotinha que eu sigo aqui no Instagram, foi minha esposa que me apresentou. O perfil dela chama Lari Gol. Lari de Larissa, Gol de Gol mesmo. E ela é uma menina de uns 11, 12 anos que joga futebol. E aí a minha esposa me apresentou porque ela tinha gravado um videozinho de desabafo, porque as pessoas estavam sacaneando ela, chamando de tomba-homem, de menino-menina, menina-menino e essas coisas. E aí ela viralizou, e é uma menina de muita atitude, dizendo, olha, eu gosto de jogar futebol mesmo, o meu dente não é podre, meu dente nasceu torto, mas eu estou usando um aparelho aqui para consertar, e eu vou jogar futebol e não sei o quê. E aí ela ganhou, a menina é um espetáculo, ela ganhou uma camiseta autografada pela Marta, e um vídeo da Marta. Então, olha só, imagine agora que não existe nenhuma jogadora do sexo feminino de futebol para que essa menina possa ver. E essa menina, se assiste lá os treinos dela, ela parece de fato ter talento. Eu acho que ela vai estourar mesmo. Ela tem atitude, inclusive, para chegar lá, que é mais necessário no futebol feminino do que talento, né? Porque muitas têm talento e não vão conseguir sustentar a carga disso. Imagina que não existisse uma Marta, não existisse uma Formiga, não existisse nenhuma dessas grandes jogadoras de futebol feminino. Essa menina teria um talento que poderia ser aperfeiçoado e que ia morrer na base, porque ela não ia sequer cogitar a possibilidade de treinar aquilo e de vir a ser aquilo que ela pode vir a ser. Então, por que isso é importante? Quando a gente coloca essas coisas nesses termos, a nossa educação ocidental tende a nos dizer que há um culpado e há uma vítima. Né? Como se a sociedade fosse um grande capataz que nos obriga a fazer as coisas. Né? Não existe a consciência da sociedade. A sociedade não é um ente por si. Né? E as pessoas, sei lá, uma mãe que impede que uma filha faça alguma coisa por ser uma filha, né, por ser uma menina, ela não está agindo com o intuito de fazer mal. Muito pelo contrário. Ela está agindo com o intuito de querer o bem. Só que nesse ato de querer o bem, que é socialmente validado, né, se perdeu muita coisa, se perde muita coisa. Né? Então, esse é uma coisa que a gente sempre discute nas disciplinas, porque quando a gente começa a discutir esses pontos, olha, a sociedade nos estabelece um caminho, né? As pessoas pensam que a sociedade é má. Não, a sociedade é o que é. Em alguns pontos ela é má,
Em alguns pontos ela é boa, mas na maior parte do tempo ela não está ligando se é boa ou má. Ela está existindo. Eu brinco que é como se o mundo fosse uma grande floresta, que a sociedade é uma trilha já picada. Já foi feita, a terra já está batida. Se você for por ela, é bem mais fácil. E, sendo uma trilha já batida, escolher um outro caminho é muito mais difícil. Não é impossível. Né? Impossível são aquelas coisas que a gente não tem material genético para fazer. Impossível é este careca que vos fala bater asa, bater braço e começar a voar. Isso é impossível. Né? Mas pegar um outro caminho na floresta não é impossível. É mais difícil. Vai me machucar mais. Né? Vai me cansar mais. Mas ainda é possível. Né? E, de novo... Né? A gente teve uma pergunta do Paulo. Lucas, está maravilhoso. Por favor, não se cale. Até, olha que legal, ele falou colocando, Lucas, certa vez ouvi, não tente ser mais forte que o social. Como equilibrar essa frase e subjetividade? Então, eu acho, porque isso não tem uma resposta pronta, né? Eu acho que a gente tem que, é uma via de dois gumes. A gente precisa tanto lutar contra aquelas coisas que nos limitam, né? Lembrando que é sempre um equilíbrio tênue aí entre, né, o que é bom para mim e não faz mal para os outros, né? E ao mesmo tempo um processo de autofortalecimento. Por isso que a gente faz terapia, por exemplo, né? A gente tem uma série de sofrimentos que a gente passa, que a gente tem grandes dificuldades, e que eles são sofrimentos porque eu quero uma coisa que socialmente não é validada, mas que também não é grande problema se eu não fizer, entende? Eu fico pensando, se eu fosse fazer terapia quando eu era criança ou adolescente, um grande problema seria a minha total incapacidade de praticar esporte. E como eu sofria com isso, porque eu era menino e meninos têm que fazer esporte, né? Eu tinha que jogar futebol, era comprido o suficiente para jogar basquete ou vôlei, e eu nunca não tinha aptidão para isso. E aí percebe que eu quero uma coisa, em tese, a coletividade espera de mim outra, e a gente está se chocando, né? A gente está se batendo, mas se a gente se parar para conversar, a gente percebe que não faz a menor diferença. A sociedade não perdeu nada quando eu não me esforcei a praticar esportes. E eu não perdi nada quando não pratiquei esportes. É claro que eu estou dando um mega exemplo aqui, né? Tem outras coisas por trás, mas enfim... Não. E aí, o mundo continua com o Luquinhas Ed fazendo futebol? Não, o mundo continua, né? A diferença é que nesse choque, quem perde sou eu. Sou eu que estava lá sofrendo, achando que era pior. Ah, meu Deus, sou péssimo, vou morrer. Não. Então, não sei se eu respondi a pergunta do Rodrigo. Se eu não tiver respondido, xinga aí. Fica à vontade. Mas eu acho que é um pouco de dosar esse processo. A gente não vai mesmo ser mais forte que o coletivo. Não tem jeito, ele já está aí antes da gente chegar e ele vai estar depois que a gente for embora, né? Mas isso não é uma noção atávica. De novo, isso não é um destino, não é uma sina, uma marca que foi colocada na gente e dela não tem jeito de fugir. Não é isso, né? É a noção do caminho da mata. Se você está disposto a pegar o atalho, né, da picada, vai doer mais. Mas é possível, né? O meu trabalho enquanto psicólogo social, enquanto professor, enquanto investigador de polícia, é tentar abrir outros caminhos. Bater outros caminhos para que as pessoas não precisem se machucar toda vez que quiserem fazer um caminho um pouco diferente, né? É diferente, entende? Eu não estou dizendo que o caminho que está aí é errado. Eu estou dizendo que ele é errado se ele for o único. Se ele for a única opção, os meninos só podem vestir azul e as meninas só puderem vestir rosa, aí tá errado. Aí eu concordo, tá errado. Eu quero é que os meninos possam vestir azul, rosa, amarelo. Pô, tem cor pra dedéu. E que as meninas a mesma coisa, né? O que eu quero é que todas as pessoas... E cito um grande filósofo contemporâneo chamado Emicida, que vai dizer o seguinte: eu quero que as pessoas que vêm de onde eu vim tenham aquilo que eu tenho. Então o que eu quero é que as pessoas tenham vida plena, todas elas, né? Quantas forem... Isso é uma coisa que a gente aprende na doutrina de direitos humanos. Quanto mais for possível, sem perder muito. Fazendo o máximo e perdendo o mínimo. É isso.
Uhum. Nossa, você falou muita coisa, assim, que eu acho que é importante a gente refletir sobre... Oi? Não, tá de boa, porque deu uma congelada de meio segundo e aí eu já me angustiei aqui. Ansioso. O seu vídeo deu uma congelada para mim também. Mas eu acho que tá me escutando? Tô escutando e tá fluindo bem. Ah, então tá bom. Mas me veio algo na cabeça aqui, Lucas, porque a gente falou, por exemplo, que em certas situações a gente não se percebe como em situações de restrição, né? Que a gente não se percebe ali de alguma forma sem conseguir expressar o nosso potencial de essência, o nosso potencial aí de afeto, como você mesmo trouxe essa questão. Mas quais instrumentos eu acho que a gente poderia pensar numa... Eu não sei se essa palavra é a mais correta, tá? Numa libertação do indivíduo, nesse potencial de expressão. O que a gente poderia, às vezes, buscar como indivíduo? Porque, deixa eu tentar me explicar, né? Ficou um pouco confuso. Eu acho que toda construção de sujeito, a gente tem aí vários conflitos que são levantados, né? Na minha construção de sujeito, em várias fases da minha vida. Eu não tô... hoje, com 33 anos, eu não tô com o meu indivíduo, o meu sujeito completamente fechado e criado, né? Eu acho que eu vou sofrer transformações aí até o dia que eu morrer. Mas nesse movimento de transformação, eu encontro várias Tá dando umas travadinhas. Será que sou eu? Gente, a minha internet... Lembra, meu Deus. Voltou. Aí, voltou. Ei, vamos pro céu. A palma de salvas. Até onde você não escutou? Até não escutei. Porque começou a dar umas aceleradas, aí não deu para entender. Assim. Você estava dizendo... Não, minto. Escutei até uma parte importante. Você disse que está num processo de mudança de existência, que talvez esse processo vai durar até o momento em que você morrer. Até aí foi onde eu entendi. Assim. Depois... E nessa transformação, né, do meu indivíduo, eu me deparo com vários conflitos, né? Conflitos internos, como o que você trouxe, por exemplo, de não conseguir, às vezes, fazer um esporte, né? Como o menino não ter ali a habilidade motora, enfim, para fazer um esporte. Mas eu encontro também conflitos na minha relação com o outro e na sociedade na qual eu estou naquele momento. E aí você colocou, por exemplo, o exemplo lá da África, né? Uma mulher lá na África, nesse instante, pode estar sendo condicionada a se casar com 12 anos de idade, e aí ela não vai conseguir, ela vai ter que sair da escola, não vai conseguir, enfim, ter acesso aí à educação e não vai conseguir, às vezes, achar a cura do Covid-25, 2025, né? Então, o que eu estava tentando perguntar é se um instrumento de libertação individual, no qual eu preciso ter uma autoobservação daquilo que é um conflito para mim, mas se esse instrumento de libertação pessoal, seja através de uma psicoterapia, seja através de trazer esses pontos na escola, seja através da educação, da família, se isso de alguma forma, ele vai influenciar também numa libertação social, que é o que a gente estava falando de garantia de direitos e avanços sociais coletivos, né? Então, eu como indivíduo, qual que é o meu processo aí de... é o que eu falei, eu não sei se é a melhor palavra, Lucas, libertação. Meu processo de libertação para expressar o meu potencial aí, né, aquilo que eu considero como bom, não só para mim, mas para a sociedade também. E como que isso garante uma movimentação que vai além da minha vida, do meu círculo social, enfim. Não sei se ficou confuso. Não ficou. Você não entendeu. Entendi. O que você está dizendo vou tentar resumir, aí você me diz se o resumo melhorou ou piorou. O que você está dizendo ok, eu posso romper com esse processo, né? Dei sorte, rompi, mas e aí? E amanhã? E as outras pessoas que podem estar na mesma situação do que eu? O que acontece? Foi mais ou menos isso, né? Isso. Viu? Ah, moleque.
Se a internet não atrapalhar, a gente entende quase tudo. O ponto, para mim, o ponto aí, Ana, a gente tem dois conceitos na psicologia social, principalmente na norte-americana, mas ainda válidos hoje, que são muito importantes, né? Na norte-americana, quando eu digo do começo da psicologia social que a gente trabalha hoje, que são a noção de mudança e de mobilidade. Os nossos ex-alunos aqui estão morrendo nesse momento porque eu cobrei isso em prova, foi um arraso. Mobilidade é quando só eu vou. Né? O processo de melhoria da vida só melhora a minha vida, ou aquelas pessoas que estão no meu entorno. Né? O exercício do meu potencial, que eu chamei aqui, né, só me completou. A gente pode pensar com facilidade em 1 milhão de célebres artistas, gênios, todos os campos de pessoas que fizeram a mobilidade. Eles saíram de uma situação desfavorável, ascenderam socialmente e fim da história, né? E viveram felizes para sempre. O processo de mudança social é aquele processo em que eu levo os outros sujeitos do meu grupo comigo, né? Em que eu faço um processo de mudança mesmo, né? Os termos são bem claros, assim, né? Na mobilidade eu me movi, e na mudança eu virei o jogo, né? De alguma forma. E aí isso evoca de novo o Paulo Freire. Né? O Paulo Freire ia dizer lá que quando a educação não era libertadora, essa é a frase mais repetida do Paulo Freire, o sonho do oprimido é se tornar opressor. Isso é um processo de mobilidade. Eu, que era o lazarento, lascado, apanhava para dedéu, consegui virar a mesa e agora eu mando. O que eu vou fazer? Vou lascar os outros. Porque assim aconteceu comigo. Né? Quando a educação é transformadora, né, na acepção do Paulo Freire, o que ele está dizendo é o sujeito que muda, ele percebe que mudar sozinho não adianta. Não vai resolver nada. Né? Se eu como, né, se eu me alimento bem, se eu tenho potencial, se eu posso exercer as coisas, e as outras pessoas iguais a mim não podem, esse meu processo de chegar lá, ele na melhor das hipóteses fica diminuído. Na pior das hipóteses, ele perde o sentido. Né? Então, qual que é a questão? Assim? O que uma Ana Paula Mendes faz no mundo? Né? O que um Lucas Eduardo Guimarães faz no mundo? Né? Porque nós dois aqui viemos de grupos contra-hegemônicos. Né? Você é uma mulher branca, mas é uma mulher. Né? Eu sou homem, e aí você diz, mas sou homem é tudo mais fácil, mas sou negro. Né? Então, a gente vem de espaços contra-hegemônicos. O que a gente faz? Como é que a gente muda? Eu não sei se a pessoa que escuta a Ana dizer que é doutora, que pesquisa moscas da fruta e tem um laboratório e mexe no laboratório, são coisas muito diferentes, e vê a genética de aprendizado da mosca da fruta. Se essa pessoa, se uma menininha lá, a pequena Ana Paula Mendes do passado, se ela vai enxergar as possibilidades de futuro da mesma forma. Né? Eu não sei se o Luquinhas Eduardo Guimarães lá, né, vai vendo o que eu me tornei, né, se ele vai pensar as possibilidades de futuro da mesma forma. Aí você pode me dizer assim, Lucas, mas isso é um passo de formiga, assim, de formiga manca. De fato, é um processo ridículo de tão pequeno que eu, sujeito, posso fazer para que a situação depois seja outra. Mas pensa, 0,5 milímetro para frente ainda é melhor do que milímetro nenhum. E ainda é melhor do que 0,5 milímetro para trás. E eu estou usando milímetro porque eu brinco muito, é uma frase, né, que já me rendeu muitas sessões de terapia, que é preciso subir a régua. Entende? E eu falo isso no meu caso, por exemplo, a minha irmã entrou na live agora há pouco, eu falo no caso do nosso contexto, por exemplo. Né? A gente vem de avós analfabetos, os nossos pais estudaram até o ensino médio, os dois fizeram curso técnico, e a gente foi fazer faculdade. Né? Entende? As pessoas agora, as minhas sobrinhas, os meus filhos que um dia talvez venham,
eles já podem olhar e dizer assim, tá, isso é possível. Ó, fazer faculdade é possível. Se eles não quiserem, beleza, mas aí é não querer. É diferente de não poder. Entende? Isso para mim é fundamental. A representatividade que você falou, né? O quanto é importante a gente ter esses exemplos, né? Ocupar esses espaços, sabe? A gente teve recentemente, né? A população negra da diáspora, né? Se comoveu aqui no Ocidente com o falecimento do Chadwick Boseman, né? Que era o Pantera Negra. E por que a gente se comoveu? Porque de repente a gente tinha sonhado que existia um lugar em que a gente não era a ralé social. E que o lugar de onde a gente ganhou essa cor não é a escória do mundo. Né? E aí você vai ver as pessoas se movimentando fazendo lá o Wakanda Forever. Né? E aí você diz, mas é uma história em quadrinho, é um filme, que bobagem, vocês são jacu. Não, cara, porque o que está se dizendo é, filho, você pode mais. Não se limite. Não se convença, né, de que você pode menos. Não deixe ninguém te convencer que você pode menos. Se você quiser menos, direito seu. Alegria. Vamos aproveitar esse potencial aí. Se eu tiver um filho amanhã, ele falar assim, pai, eu sou louco para ser pedreiro, eu quero ser mestre de obras, fazer aquela parede reta, assim, ó, que dá para lamber nela. Maravilhoso! Eu digo isso sem qual que é a palavra? Sem demagogia. Porque, de novo, e esse é o grande problema, e aí entra numa provocação que você tinha me mandado mais cedo. Esse é o grande problema da coletividade. A gente estabeleceu algumas coisas como boas e outras coisas como más, a priori. Né? Então, pedreiro ruim, doutor bom. Né? Um doutor desmotivado é tão ruim quanto um pedreiro desmotivado. Um pedreiro que não faz aquilo, né, que só tem aquela opção, é tão ruim quanto um médico que só tem aquela opção. Claro que eu não estou nivelando essas coisas, não estou dizendo que a vida do cara que só teve a opção de ser médico é tão ruim quanto a do cara que só teve a opção de trabalhar no grau mais baixo da construção civil. Não estou equiparando essas coisas. Esses sujeitos estão em realidade de vida muito distintas. Né? Mas do ponto de vista individual, eles talvez estejam sofrendo cognitivamente, né, afetivamente, tanto quanto. Né? A diferença é que um sofre com fome e outro talvez sem fome. Né? Um pode sofrer em Paris e outro não. Mas tá aí uma porqueira, do mesmo jeito. Né? Eu acho que uma outra provocação que eu queria trazer aqui, que eu até comentei com você na mensagem, foi o seguinte, a gente tem então essas pessoas nos quais a gente tem como referência, né, para um crescimento aí pessoal, às vezes só para avistar mesmo que a gente é capaz de chegar lá, né? Mas tem pessoas que estão aí como referência, às vezes em situações de poder, né, em cargos de poder, que às vezes representam não só a questão da possibilidade de estar lá, mas representam uma cultura que está enraizada aí na nossa sociedade de alguma forma, né? Sim. E aí... Dá um minuto, minha mãe tá me chamando. É algo bem polêmico. E aí, até que ponto vai a nossa responsabilidade de eleger pessoas, às vezes, que não trazem... de alguma forma, uma mudança, né? Uma mudança coletiva aí, mas de forma democrática para todas as pessoas, uma mudança de situação de vida, uma mudança na educação, uma mudança na saúde. Enfim, eu poderia ficar 5 horas aqui falando sobre isso, né? Porque é polêmico, eu estou tentando falar sem criar tanta polêmica. Você está tentando escolher as melhores palavras, elas não... Mas, ai meu Deus, qual é a minha responsabilidade em cima de tudo isso? Mesmo não tendo, às vezes, eleito uma pessoa, né, que esteja no poder, mas que represente algo. E qual é o meu potencial de transformação diante de uma situação como essa? Conseguiu! Saiu! Olha só, eu falava da diferença de mudança e mobilidade social, né? E aí, eu vou até beber uma água aqui. Era melhor um chá de camomila.
Deu uma... Deu uma taquicardia aí. E aí, é uma pergunta justa, se alguém me fizer, de dizer assim, tá, mas o que você está propondo de mobilidade não é possível para nós, para a imensa maioria de nós. A gente tem capacidade de mudar socialmente o cenário, né? E, na maior parte das vezes, a gente não tem mesmo. Só que, esse é um daqueles raros casos que a intenção conta muito, né? A intenção de mudar o cenário conta bastante, né? E aí quando a gente está pensando nessas ações mais pragmáticas, né? Votar, como é que eu faço lá na hora de votar? Eu acho que primeiro você precisa ser coerente, né? Isso é uma coisa que eu me esforço muito pessoalmente e que é ser coerente. Então, se eu acredito em algumas coisas, eu vou com elas até o final, né? Ah, Lucas, mas o cara que você vai votar está dando traço na pesquisa aí, menos de 1%. Ele não vai ganhar. Tá, não vai ganhar, mas eu estou disposto a compactuar com o que vai ganhar? Com o que parece que vai ganhar? Nas coisas lá que ele está demonstrando, ele fala comigo? Então eu acho que o aspecto, a Priscila está dizendo que caiu para ela. Caímos nós todos, Priscila? Porque a Ana está mexendo os olhinhos e eu estou falando ainda. Talvez... Para mim tá certinho. Ah, então beleza. Nós também vimos a mensagem dela, então quer dizer que não caiu. E aí o ponto é, eu acho, e isso não é determinante, eu não estou trazendo aqui um jeito de vida, né? Eu estou dizendo o que eu uso para a minha vida. Eu estabeleço algumas questões com as quais eu não sou capaz de negociar. Tem algumas questões que eu não negocio, que eu não estou disposto a abrir mão delas. E eu, por exemplo, eu não estou disposto a abrir mão de uma vida mais justa para o maior número de pessoas possível. E aí, na hora de votar, eu vejo lá qual que é o sujeito que está coerente com isso. Ou, pelo menos, que não se põe diretamente contra isso. E aí, entende? É óleo e água. Tem certas coisas que não dá para negociar, Ana. Algumas coisas a gente vai negociar mesmo. E viver em sociedade é negociar, né? O coletivo, a nossa conversa toda do começo, né, o coletivo, o individual, tal, é preciso lembrar que o coletivo é também uma via de seção, né? Algumas coisas eu não faço porque se eu fizer atrapalha a vida coletiva, né? Então não vou fazer. Quem aqui mora em condomínio sabe como é isso, por exemplo, né? Para a gente ficar num exemplo banal. Eu quero ter 20 carros, mas no meu condomínio só tem vaga para um. Eu não posso colocar 20 carros enfileirados na minha vaga e dizer, foda-se o mundo que eu não chamo Raimundo. Não é assim, né? Então, bem, porque eu me perco nos exemplos. Viver em sociedade, a vida coletiva é negociar. Ponto. O nome que a gente deu para isso é política, inclusive, né? Só que algumas coisas não são negociáveis, não podem ser negociáveis. E aí essas coisas vão dos seus valores. O meu valor fundamental é as pessoas devem ter vida plena de modo que não atrapalhe a vida plena de outras pessoas. Ponto. É isso. Então, na hora de votar, eu vejo quem está mais perto disso aí. É tipo jogar as coisas assim, é como se fosse uma bacia, e eu jogo. Quem cai dentro da bacia, dei meu voto. Quem cai fora, não vai ter. E não vai ter mesmo. Pensando no individual e no coletivo, né? Porque muitas vezes quando a gente quer só aquilo que é melhor pra gente. Isso, esse é o ponto-chave, Ana, porque é uma articulação entre as duas coisas. E aí, a gente vai ver isso nos debates de internet aí, que tá todo mundo muito à flor da pele, e eu entendo, essa é outra questão, né? A gente precisa tentar entender por que as outras pessoas fazem o que elas fazem, né? E não só meter um rótulo e dizer, faz por causa disso, né? Mas tentar entender de fato, né? O que eu estou dizendo é, nessa hora, e aí nas discussões que a gente vê pela internet, as pessoas vão dizer assim, mas eu acho que tem que proibir a homossexualidade. Aí alguém vai dizer assim, olha, mas e se o seu filho for gay? Aí a pessoa diz, não, meu filho nunca vai ser gay. E aí acontece do filho ser homossexual, e aí a pessoa
senta na graxa de calça branca, como diz o ditado, sabe? Porque ela não tem para onde fugir, porque ela diz, tem que ser proibido, mas agora é o meu filho, é um sujeito que eu amo antes de saber que ele é homossexual. E aí, como é que fica a minha coerência? Então, a minha coerência, ela parte, inclusive, e aí é uma questão filosófica e individual, de novo, ela parte de uma concepção de um entendimento da minha ignorância. Eu não sei o que vem para o futuro. Então, eu quero agora, né, nesse momento que eu tenho algum controle, estabelecer o máximo de possibilidades porque eu entendo como o bem. Que é um bem para mim, mas é um bem para o coletivo. Né? O Paulo citou a questão da ética. E, de fato, né? Então, como eu não sei, eu vou deixando o barco rolar sem grandes impedimentos, sabendo que algumas coisas eu preciso vetar, não são negociáveis. Então, né, para ser polêmico, baixo, sujo, usar... A pessoa vai dizer assim, mas o que você está dizendo então permite então que, sei lá, a gente aprove a pedofilia, porque é o potencial total dos sujeitos. Não, não é, porque esse potencial total afeta diretamente o potencial de outro, e que não tem como dispor de si próprio, né? Quando a gente está pensando num sujeito homossexual, por exemplo, esse sujeito quer se relacionar com uma outra pessoa homossexual, os dois de livre e espontânea vontade, em domínio das suas plenas capacidades mentais. Qual é a dificuldade? Quando eu estou pensando num sujeito adulto se relacionando com uma criança, eu não estou pensando nisso, porque um dessas partes não é plena, não está de posse de todas as suas faculdades mentais. Então, a plenitude dessa pessoa exige a diminuição da outra. Aí não dá. Aí não se negocia. Né? Entende? Porque, né? Vai que fica aí essas pontas aí, esses rabos que vão pisar depois. Não quero. Não quero deixar. Tem uma outra questão que eu acho que está muito em voga na internet, a questão do lugar de fala, né? Você já contou várias coisas associadas, e eu acho que a gente está quase acabando, acho que a gente tem uns 2 minutos. E eu não sei se você queria trazer algo pra gente associado a isso. Por exemplo, eu como mulher, né, não negra, eu posso falar às vezes debater, não falar com propriedade, porque eu não vivenciei aquela realidade, mas eu posso debater assuntos, às vezes, associados a uma mulher negra? Eu posso colocar... Deve. Fala um pouco pra gente sobre isso. Lugar de fala é um conceito que foi trazido para o Brasil pela Djamila Ribeiro e que a gente não entendeu, e que a gente discute na internet como se fosse lugar de silenciamento. Diz, olha, isso não é o seu lugar de fala, cala a boca. Né? Só que a gente está junto. Então todo mundo tem um lugar de fala. Lugar de fala é uma medida de posicionamento. Quando a Ana Paula está discutindo questões raciais que uma mulher negra sofre, ela está discutindo enquanto mulher branca de classe média. Esse é o seu lugar de fala. É de onde eu estou partindo para dizer. É como se a gente estivesse dizendo, olha, daqui do ângulo que eu vejo a situação assim. Aí do seu ângulo, como é que você está vendo? Trocando em miúdos, aqui do meu lugar de fala eu vejo essa situação assim. Aí do seu, como é que você está vendo? É posição, né? É posicionamento, não tem uma palavra melhor. O termo é excelente porque ele fala lugar de fala. Poderia ser traduzido como o lugar de onde eu estou falando. Então você fala, se você virar para mim e falar assim, não existe racismo no Brasil, eu preciso considerar que é uma mulher branca, que talvez diga que não existe porque nunca sofreu. Entende? Esse é o lugar de onde se está partindo. Né? Ou eu dizer que, não, gente, não existe machismo no Brasil. As mulheres no Brasil são super bem tratadas. Alguém pode virar para mim e falar assim, cara, você não sabe do que você está falando. Você nunca vivenciou isso. O lugar, o posicionamento onde você está no mundo não te permitiu ver as situações em que isso aconteceu. Né? Então, para voltar na dinâmica racial, você deve, vai acabar, a gente vai morrer. Ai, meu Deus. Na dinâmica racial, você pode... Jesus, voltou. Voltou. Fica rico, fica pobre. Ai, Lucas, você consegue rebobinar o finalzinho para a gente poder completar e despedir do pessoal e ver se tem alguma dúvida? Acho que consigo. Acho não, mentira, só charminho mesmo. O que eu estava dizendo é que quando você traz aquele exemplo de falar de
de questões raciais, né? E como você falar dessas questões, e que lugar de fala é o lugar de onde se fala, né? A gente esquece, quando a gente diz você não pode falar disso porque você não é tal coisa, que o machismo existe porque existem homens e mulheres que compactuam com a noção do machismo. O racismo existe porque existem negros, brancos, indígenas, judeus, muçulmanos, etc., que compactuam com a noção do racismo, né? De que algumas raças são melhores do que outras. Então, se para existir racismo é preciso que haja tanto os oprimidos quanto os opressores concordando com a regra, para discutir eu também preciso dos oprimidos e dos opressores para discutir essa regra. Então o que eu estava dizendo é, você pode falar do racismo, você pode inclusive falar disso a partir do conceito que hoje a gente chama de branquitude, que é o lugar que as pessoas brancas ocupam na dinâmica racial, né? Na dinâmica de discriminação racial, e ponto. Se o que faltava era um lugar de fala para chamar de seu na discussão, tá aí, né? Então, quando eu vou discutir machismo, por exemplo, né, que foi o tema que eu pesquisei, foi um tema correlato à minha pesquisa de mestrado, eu vou pesquisar isso a partir do posicionamento dos homens nesse cenário, né? E aí, beleza, a gente percebe que, de novo, a gente tem aquela conexão individual e coletivo para a discussão, né? E que faz toda a diferença. É porque muitas vezes a gente, o que você falou, que às vezes está causando exclusão ao invés de partilha, né? De discussão, de levantamento aí de pontos, de percepções. E hoje eu me vejo com muito mais medo, às vezes, de levantar algum assunto, alguma discussão, porque é o que você falou, as pessoas estão, de alguma forma, impedindo o outro de se posicionar dentro da realidade que o outro, né, se encontra, aquela que você acabou de pontuar aí, e está evitando ter essa conversa, essa discussão que é essencial para a transformação. Então, eu acho assim, o que você falou, a mudança só ocorre se o oprimido e o opressor discutem sobre aquilo, né? Então, eu acho que cada um tem o seu papel aí na transformação, na mudança, de acordo com a sua realidade. E quando a gente coloca essas cartas na mesa e faz esse diálogo, né? Duólogo. Esse diálogo, a gente traz pontos importantes aí para poder gerar essa, não só mobilidade, mas essa mudança que você trouxe de forma... Lucas, para mim foi fantástico tudo que você trouxe. Eu tô nervosa até agora, eu não sei porquê, eu fiquei nervosa a nossa conversa inteira. Porque eu acho que é um assunto que mexe muito comigo, assim, com a minha visão de mundo, com o papel que eu acredito ter, não só na minha esfera social, mas também nesse papel de transformação, né? Porque o que eu busco não é uma mobilidade individual, como você colocou, o que eu busco é uma mudança. E trazer você aqui hoje para conversar com a gente sobre isso, nossa, foi fantástico, foi fenomenal. Eu só tenho a te agradecer a essa oportunidade. Não fui sua aluna, mas hoje eu tive um gostinho ali. Vai ter volta, vai ter volta. Se bem que eu fui seu aluno, né, de obra. Mas eu poderia ter volta. Um dia. Um dia. Foi suficientemente traumático. Não, tô brincando. Falei isso em voz alta, desculpa. Mas agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente. Já deixei salva a nossa conversa. E, nossa, foi muito bom mesmo. Obrigada mesmo por ter aceitado, né? Pela disposição, pela disponibilidade. E um abraço bem grande aí para você. Eu sou mineiro, não tem convite para uma conversa boa que a gente recusa, não. Só faltou queijo e café. O horário não permite café, né? Mas faltou, assim. E fica registrado que, né, que isso precisa acontecer em algum momento. Você está neste momento, a partir desse momento, você está oficialmente me devendo queijo e café. Combinado. Indo para o Brasil, nós vamos ter que pagar esse queijo com café. Pode ficar tranquilo. Acho bom. Não quero ter que colocar seu nome no SPC Serada, não. E eu só queria fazer um convite para o pessoal, ver o que você está escrevendo nas redes sociais, Lucas. Ah, Jesus. Fala aí pro povo, meu Deus. Povo, meu Deus, é isso que é para falar? Então, eu escrevo, né? A minha melhor forma de expressão é a língua escrita.
Então tem lá no Medium, @lucased. No Twitter também eu escrevo Lucas_Ed, mas lá eu mais reclamo da vida e aviso que eu escrevi alguma coisa menos reclamando no Medium, então pode acompanhar lá. Mas aí Ana linkou meu perfil, né, e aí lá tem a Linktree com todas as coisas lá, todas as bobagens. Até quem quiser fofoca, ver se o que eu pus no Lattes, tá tudo lá. Até LinkedIn tem. E Ana, brigadíssimo pelo convite. Eu acho que acabei falando demais, assim, porque eu fico empolgado com essas coisas e gente, acorda. Mas valeu pelo convite mesmo. É sempre bom, assim, sempre bom bater papo com você. A gente já bateu muitos papos sobre muitas coisas. E ainda mais discutindo, assim, né, para pensar. Espero que tenha incomodado quem assistiu, né? Agradeço a todo mundo que assistiu. Mas gostaria muito que as pessoas que assistiram tenham ficado incomodadas, né? No sentido de repensar as posições que ocupam e ver se essas posições são as melhores, ver o que está fazendo. É o incômodo que empurra a gente para frente, né? É o sujeito incomodado que vai caçar outras formas de fazer o que sempre fez, né? E é isso, assim, eu acho que quando a vida melhora para alguém, melhora para todo mundo. Ou tem que melhorar para todo mundo, né? Senão não é essas coisas. Certo? Obrigada, Lucas. Obrigada, viu? Obrigada a todo mundo que esteve com a gente. Nossa, foi maravilhoso. Obrigado a todo mundo que assistiu. Obrigado pela paciência. Muito grato. Não tem queijo e café que pague vocês tudo. Deus dê em dobro. Obrigada. Um abraço, então, para vocês. Eu vou salvar mais dessa, tá bom? Demorou. Qualquer coisa você me grita aí as ordens. Vou deixar eu também. Demorou. Um beijo. Beijo, gente. Beijo, gente. Tchau.